Hola a todos. Esperamos que esté todo bien con vocês, con sus familias y con sus amigos. Aquí estamos nuevamente en nuestra serie de entrevistas. Conhece a tu professor de Física do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Eu sou o professor Aldo Valcarce. Eu temos aqui em nossas entrevistas ao professor Milton Souza Ribeiro. Professor Milton, por favor, ¿podría presentarse un poco para nuestros espectadores? Sim, um prazer. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, e parabenizar vocês por essa atividade, uma atividade muito importante, inclusive que se insere na extensão, né, e com certeza vai enriquecer muito, não só o próprio departamento na sua apresentação, mas os estudantes conhecendo a sua casa. Eu sou Milton Souza Ribeiro, mais conhecido como Milton, né, é exatamente o nome autoral que eu uso, MSR Milton, e, em linhas gerais, eu sou aquele cara apaixonado pela física, pela ciência, pelo conhecimento, e tento, na medida do possível, socializar com todos, né, de uma forma harmônica e que possibilite uma transformação social no nosso país, no nosso estado, no nosso município, particularmente em Feira de Santana. Certo. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite novamente. Então, vamos começar com a pergunta básica. Vamos tentar fazer a entrevista desde bem o começo de sua vida até o ponto que estamos agora, não? O primeiro, Ok. que a gente deve saber mais de você. Data e lugar de nascimento. Bom, eu nasci em Salvador, né? Na realidade, eu nasci aqui, mas fui logo jovem para Santo Amaro da Purificação. Então, eu me sinto aquele soteropolitano santamarense, né? Nasci em 26 de setembro de 1959 e morei em Santo Amaro durante 11 anos. Portanto, me sinto mais santamarense, porque a minha estrutura básica na infância e quase adolescência foi estabelecida naquela bela cidade. Então, você nasceu no dia de hoje, 16 de setembro? É, é 26, Ah, 26, entendi mal. 26. Já, dia 26 de setembro. Aham. Faltam 10 dias Daqui a ainda. 10 dias. Legal. E Santa Amaro, uma cidade muito linda. Eu gostei muito Isso. dela, assim. E onde você estudou a escola? Bom, lá em Santo Amaro, eu estudei numa escola. Claro que já tem tempo, aí a gente fica com a mente um pouco eh, comprometida, mas eu estudei no Círculo Operário, e aí, por conta de. E isso é um problema nos interiores, quando a gente termina, naquela época, o primeiro grau, hoje seria o ensino fundamental, né? Por falta de opções, então eu vim para Salvador, e aí aqui eu estudei um ano e meio no, no Salesiano, e logo depois mudei para o Colégio Estadual Manuel Devoto, uma escola pública estadual ali no Rio Vermelho. Terminando esse período, que é equivalente ao fundamental, eu fui para a Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é o IFBA. Depois, fiz instrumentação na Escola Técnica, né? Quando terminei, ou seja, instrumentação, uma das áreas da física, né? E exatamente um dos motivos que me levou à física foi essa opção de instrumentação. Trabalhei um tempo no polo e aí entrei na universidade, no curso de física na Universidade Federal da Bahia. Fiz a É, graduação lá. certo. ¿Me podría explicar un poco eso do polo? ¿Qué significa que estoy un poco ajeno a eso? Repita aí a pergunta. Que si me podría explicar un poco eso de trabajar en un polo. Ah, tá.
o polo petroquímico de Camaçari, enfim, bom, eu me refiro a esse polo na época que eu trabalhei, na década de 80, por ali. Era um centro industrial onde recebia uma matéria-prima da Petrobras, a Copene, não é? A Copene fazia uma certa produção de vários subprodutos e aí enviava para diferentes empresas lá no polo. E essas empresas captavam esses produtos produzidos na Copene a partir da nafta da Petrobras e produzia produtos mais complexos. E aí a gente tem nitrofértil, na minha época, né, isocianatos, enfim, nitrocarbono, que usavam exatamente os produtos produzidos na Copene, na época, que produzia a partir da nafta recebida da Petrobras, particularmente da refinaria, se eu não me engano, a refinaria Landulfo Alves. Certo. E aí eu fazia instrumentação, ou seja, o meu trabalho era cuidar da manutenção dos instrumentos de medida do processo. Instrumento de pressão, temperatura, nível, controle de processos, enfim. Isso foi diretamente depois da escola, não? Antes da universidade. Isso. E por Antes quanto... da escola, desculpe, depois da escola, né, e um tempo entre que eu entrei na universidade e também trabalhava no polo, que causou muita dificuldade, né? Trabalhar e estudar não é uma coisa muito simples. Sí, seguramente muchos estudiantes que van a asistir el vídeo también van a estar ahí con el mismo problema que vos teve en algún momento, ¿no? Uhum. Sí. Mas también da experiencia digo, bastante experiencia para vos y seguramente para los estudiantes también. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? Eu trabalhei no polo em torno de 5, 6 anos. Quer dizer, não um pouco mais, porque tem a época de estágio, não é? Aqueles estágios que a gente faz assim que termina um nível técnico. Então, eu diria que 6, 7 anos foi a faixa que eu trabalhei na instrumentação industrial chamada. Sí. ¿Y en la universidad cuánto tiempo estuvo haciendo universidad y trabajando? Em torno de 2 anos, né, o que causou muitos prejuízos acadêmicos, no caso, né, porque, no fundo, a gente não conseguia cursar as disciplinas a contento, né, aquela disciplina de cálculo, as físicas básicas, enfim, e aí isso terminou atrasando um pouco a minha formação, o que me levou a optar, inclusive, por sair do polo. Una pregunta. ¿Fue muy difícil el paso de la escuela a la universidad? ¿Está la diferencia en nivel de cálculo, de física? Bom, a escola técnica, na época, e inclusive isso é uma coisa muito importante do ponto de vista de uma instituição educacional, ela sempre teve uma estrutura semelhante não é igual, né? Semelhante à universidade, ou seja, os professores, eles tinham, na sua maioria, salvo o melhor juízo, dedicação exclusiva, né? Era uma escola de tempo integral, nós entrávamos no início do dia, aí você tinha quadra de esporte, você tinha toda uma dinâmica social ali presente, né? E isso permitia que nós tivéssemos uma forte interação com os docentes, não é verdade? E, nesse sentido, em termos de conteúdo programático, a escola técnica sempre teve uma tradição muito forte em garantir uma boa formação dos seus estudantes. Particularmente na matemática, por exemplo, a gente estudou até um pouco de cálculo, derivada, né? E na física a gente fazia muitas experiências, né, nos laboratórios didáticos
garantindo, na química também, tivemos algumas experiências importantes, garantindo, portanto, um bom embasamento. Então, em termos de conteúdo, o choque não é muito grande quando a gente Legal. tenta entrar na universidade, entende? A dificuldade maior de fato, a questão de tempo para você, no caso, quem trabalha, né, conseguir demandar os estudos que são importantes para você trilhar aquele caminho naqueles componentes curriculares. Certo. Depois disso, você fez toda a graduação aí na UFA. Você vi que você fez uma especialização também. Isso, eu fiz o curso de graduação, né, em física, o bacharelado, né, Aí você, isso. uma pergunta. Aí você fez algum, você fez um trabalho de término de curso ali? Sobre que tema? Bom, na minha época não tinha Ah, trabalho acadêmico de final de curso, né? Isso é algo que foi implementado assim no final da década meados da década de 90 e tal. Então, no nosso momento não tinha o trabalho monográfico, né? O que obviamente é uma grande perda, exatamente porque é algo que consolida, né, a ação discente no seu curso. Mas o que eu queria dizer era que eu fiz o bacharelado, né, e um ponto importante, o que me levou a fazer uma especialização em educação, era aquela visão, infelizmente, preconceituosa que a gente tem entre licenciatura e bacharelado, né? Isso eu superei graças a várias atividades de extensão que eu pude participar e perceber, inclusive na minha atuação no Diretório Acadêmico de Física, que são duas formações, duas habilidades equivalentes, portanto, nenhuma nem outra é superior à outra e a uma. E aí, quando eu terminei o bacharelado, eu ingressei no mestrado, né, e trabalhava, né, já estava trabalhando, dando aula, né, no nível médio, e eu optei em fazer uma especialização em educação para exatamente dar essa base maior no que tange à socialização do conhecimento, né? O que é ser professor. E aí eu fiz uma especialização, aí sim teve um trabalho monográfico, né, uma monografia de final de curso, onde eu falei sobre a minha experiência no movimento estudantil, e quando entrei na UF, já estou meio que adiantando algumas coisas, eu tive a oportunidade de dar, de fazer o doutorado sem o mestrado. Eu fiz uma seleção na UFRJ, né, e essa seleção não exigia o mestrado, e aí eu respondi as questões, sei lá, enfim, e aí terminei entrando direto no doutorado sem precisar ter concluído o mestrado em física. certo. Aí escutei que você falou sobre o movimento estudantil. O que foi Uhum. isso? Explique-nos, por favor. Bom, você diz a monografia Sim, você ou falou a... que você falou sobre sua monografia sobre o movimento estudantil. Ah, sim. Hum, Porque quando a gente participa, o movimento estudantil, eu sempre digo aos estudantes, é um momento fundamental da vida discente, né? É ali que os nossos direitos coletivos são dialogados e reivindicados. Na minha época de estudante, ali década de 80, 90, o movimento estudantil ele tinha uma ação muito forte. Mas do ponto de vista, eu diria, teórico, não que não tivesse uma discussão teórica do ponto de vista social, né, da sociologia, tinha, mas eu digo no seio estudantil, né, essa discussão mais teórica ela não era muito efetiva, né? Então nós tínhamos experiências
e essas experiências eventualmente eram perdidas, né? Então, em cima disso, quando entrei na especialização, eu resolvi escrever sobre o papel social que o movimento estudantil deveria desenvolver. Se ele, enquanto um ser social, deveria ser atrelado ao movimento sindical ou se ele deveria ser atrelado ao movimento popular. E a nossa conclusão, né, na monografia é que ele, como sendo um movimento estudantil, ou seja, que congrega diferentes classes sociais, não só a classe do trabalhador, né, ele deveria ter esse vínculo às centrais de movimentos populares, ou seja, o seu ser social, ele estava para além, não porque é mais ou menos importante, mas para além da questão puramente sindical. Ele tinha, portanto, características que aproximavam daqueles movimentos que são multifacetários, né? Você tem estudantes de todas as classes sociais. Então, nesse momento, nada como você implementar uma discussão onde essa relação ela se torne efetiva. E aí a defesa que eu fiz foi que ele deveria se atrelar à UNE, as UEBs, etc., os DAs, os CAs, deveriam estar atrelados ao movimento popular, né, que na época estava se formando, estou puxando da memória, a Central de Movimentos Populares, eu acho que era esse o nome, mas agora a memória pode prejudicar na certeza. Sí, bueno, Mas deu para entender aí a sí, yo discussão? entender. Muito obrigado por la explicación. Sí, legal, muito diferente, ¿no? De lo que a gente está acostumbrado na física, ¿no? Que bom Aham. que você foi e estudiou aí e se enfocou en eso, ¿no? Os estudiantes a veces van a tener dúvidas sobre eso, también pueden ir a consultar a você al respecto. Será um prazer. Sí, después de eso você falou que fez o doutorado, mas isso foi antes ou depois de entrar à UFES? Não, eu já estava na UFES, porque a UFES, a UFES é muito novinha, né? Por exemplo, nós temos colegas estrangeiros, você, temos alemães, tínhamos um francês, que as instituições universitárias nesses lugares, na América Latina, a gente sabe, as universidades, elas se formaram muito antes, né, do período da independência, né, daqueles países. Mas no Brasil, infelizmente, isso só foi ocorrer na década de 30, né, o que é algo deveras, entre aspas, negativo, no que tange a uma construção social sólida no país. Mas, sem entrar no mérito, a UFES ela inicia na década de 60, 70, né? Sem entrar aqui no detalhe do ano, precisamente. Ou seja, nós somos muito jovens frente à Universidade de Heidelberg, de Sorbonne, dentre outras, né, que são muito antigas, mais velhas do que o próprio país, do que o Brasil. Então, a UFES, muito novinha, então, na época que eu entrei, não tinha ainda o nível que tem hoje de exigência de uma pós-graduação. Então, nós, um grupo de estudantes, ou melhor, de recém-formados na UFBA, entrou na universidade ainda como graduados, né? No meu caso, já tinha a especialização em educação. E aí, eu fui fazer o doutorado a partir de um planejamento que ocorreu na então área de física. Antes do departamento de física, nós tivemos uma área de física, né, que fez um planejamento de afastamentos, e aí, no bojo desse planejamento, eu me afastei, fui para o UFRJ e fiz o doutorado. Certo. E o doutorado, em que tema você se especializou? Bem, na graduação, eu fiz uma iniciação científica, eu fiz dois tipos de iniciação científica. Uma em física da matéria condensada, né, com o professor Caio Castilho, e outra em
física de campos com o professor Arthur Matos Neto. E no desenvolvimento dessas duas, eu terminei me identificando com a física de campos, né? Ali teoria de grupos, enfim, o aspecto algébrico das teorias e leis gerais da física, algo que me contagia, né, muito. E aí, no doutorado, eu fui fazer exatamente em física de campos, no chamado efeito Casimir. É um efeito que a gente costuma dizer que é puramente quântico, né, e que, em última análise, revela, né, de maneira bastante efetiva, né, o princípio de incerteza, que é um dos princípios basilares da mecânica quântica. Então, eu fiz o doutorado no efeito Casimir, ou seja, em teoria de campos, lá na UFRJ. Legal. E quando voltou para Feira Santana a trabalhar? Bom, eu voltei, eu saí em 1999, me afastei, né? E voltei em 2004, em dezembro de 2004. Certo, quando já estava formado o DEFIS, não? O DEFIS, ele foi formado entre 97 e 98. E Hum, aí eu tive o prazer de participar desse processo. sim, legal, sim. Sí, eso es algo que yo no sé al menos, porque como você fueron a hacer el doctorado, ya muchos de vocês fueron a hacer el doctorado durante el periodo que se formó de FIS, y fico, no sé cómo fue la participación, en ese tiempo la internet no, sé, no era muy común, Não. entonces no sé cómo fue la información que vocês recibían desde tan longe a veces. Bom, a internet, do ponto de vista dessa linguagem mais, eu diria, popular, né? Popular acadêmica, ela, ela foi sendo implementada por ali, início de 2000, etc., né? E, na realidade, a gente não tinha um Google, por exemplo, para a gente fazer essas pesquisas tão importantes, né? Quer dizer, perigosas de um lado e mais importantes do outro. Perigosas porque muitas vezes a gente não sabe sobre a qualidade da fonte da informação, né? E as fake news estão aí exatamente para demonstrar esse perigo. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que a gente tem de você ter acesso à informação. Na minha época, a biblioteca era o nosso berço, por assim dizer, né? Aquele local onde a fonte, os artigos científicos, as revistas, etc., seriam as fontes, eu diria, diretas de informação. Se é que eu entendi a sua colocação, né? A sua pergunta. Estaba preguntando algo similar, mas estaba me refiriendo a como se estaba formando el DEFIS aquí y você estaba saliendo para hacer el doctorado, essa informação que você não recebia, não sei se você recebia informações de como estava Ah, avançando o processo. entendi. A gente recebia, assim, por e-mail, não é? Não tinha aquela coisa mais direta, mas a gente recebia por e-mails, como andava o processo, enfim. Hum, Nós acompanhávamos, quem estava afastado, né, acompanhou exatamente como foi que esse neném foi se desenvolvendo. legal. Agora, professor, ya estamos más o menos terminando aquí la entrevista para pasar con su presentación. Quería Uhum. preguntar si você quería dar, o sea, quería preguntar si você quería dar un consejo a los estudiantes sobre algo que você siempre hace aulas, ¿no? Você siempre aconseja a los estudiantes. Mas no, Aham. no todos los profesores pueden dar aula para todos los estudiantes. Entonces, Aham. essa é uma boa oportunidade, não? Não, realmente é um momento importante, né? Se bem que a gente sempre diz que um conselho é sempre aquela imagem que você tem do retrovisor, né? É algo que você olha a partir de ontem. Mas como esse trabalho que vocês, esse evento que vocês muito belamente propuseram, ele se volta para os calouros, o que eu teria a dizer é que esses calouros eles não assumam o preconceito
entre licenciatura e bacharelado. Ou seja, eles tenham aquela visão, né, de que são duas carreiras equivalentes, nenhuma nem outra é melhor do que a outra, que a uma, elas inclusive se completam, e que efetivamente esses calouros, eles se engajem também na questão política, no diretório acadêmico, no DCE, enfim, naquele movimento que vai olhar não para o indivíduo isoladamente, mas para o indivíduo dentro desse coletivo, desse ser social que é o estudante. E para que as relações políticas, como a gente costuma dizer, entre professores, funcionários e estudantes, elas fiquem equânimes, né, equilibradas. Porque a gente sabe, né, que tem uma diferença efetiva, entre aspas, não deveria ter, de poder, né, nesses três segmentos. Então, coletivamente, é importante que os estudantes eles tenham uma ação efetiva no diretório. E o DA de Física ele tem uma ação muito bacana, inclusive porque ele, por exemplo, não oficializa o trote. Isso foi uma vitória gigantesca. Nós, e eu tive o prazer de participar da primeira turma, como docente, aqueles estudantes, eles passaram a receber os calouros como se eles estivessem chegando em sua casa. Então, aconselhando, mostrando os diferentes lugares, ou seja, acolhendo, e não humilhando através do chamado trote. Então, o que eu aconselho é isso, que tenham uma visão equilibrada entre a licenciatura e o bacharelado, que se engaje no movimento estudantil para que seus direitos sejam reivindicados e respeitados, e que, obviamente, tenham a paixão pela física, porque ela é apaixonante. Legal, professor. Muito bom conselho para os calouros, não? E Tá certo. outra coisa, uma última coisa antes de deixar a você já apresentar o seminário. Tem algum hobby você? Repete aí, porque eu ainda não estou acostumado com o sotaque. Sotaque, sí. Me disculpa a toda la gente que está viendo aquí. Não Mi se preocupe. sotaque es un poco fuerte. Ya voy a ficar más acostumbrado. Mas é um sotaque bonito, viu? Cuando lleguen las aulas más presenciales, ¿no? Que es más fácil aprender ahí. Sí, estaba preguntando sobre si você tem algum hobby ou alguma... Ah, entendi. Um Sim, hobby. um hobby. Bom, o nome Milton, ele é oriundo de um dos hobbies que eu tenho, que eu toco bateria. E isso, eu tive algumas bandas de rock and roll, heavy metal, e tocando bateria, Milton, era o meu apelido, e eu terminei me apropriando também nos meus artigos científicos. Então, meu hobby é esse, é a bateria. Tenho uma bateria, gosto da cozinha, do ritmo, da questão musical, é onde o coração toca, como a gente costuma dizer, os graves. Então, um dos hobbies que eu tenho é esse. O outro é ver filmes de ficção científica. Eu sou um apaixonado por Jornada nas Estrelas, e, inclusive, a minha imagem, que não é a minha cara, mas é a Enterprise, que tem um significado profundo para mim, que é você viajar pelo universo como nós, lá no passado remoto, viajávamos pelo planeta, éramos nômades. Então tem um conjunto de fatores aí que me levaram a esse hobby pelo Jornada nas Estrelas. Então, basicamente, seriam esses dois. Eu gosto de música, heavy metal, e sou também muito fã de filmes de ficção científica, dentre outros, mas em particular eu friso esses dois. Legal, professor. Então, muito obrigado por suas respostas. Então, vou deixar a você com todo o espaço para que nos apresente aí o que nos queira falar. Tá, ok. Então eu vou passar para a apresentação. E agradeço mais uma vez, parabenizo a equipe, por esse evento. Vocês estão de parabéns. Então, voltando
ao evento, inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, parabenizar pelo evento, um evento muito importante. Aí eu vou falar brevemente de algumas atividades por mim desenvolvidas. Para tanto, eu vou fazer uma síntese geral, né, do que é o Milton, conceituo o que é o campo do saber da física, né, esse campo tão belo e intenso, falo algumas atividades de ensino, também de pesquisa, de extensão e uma conclusão onde eu vou apresentar algumas imagens. Tá ok? Pois bem, eu sou bacharel em física, me formei na UFBA, fiz a especialização em educação brasileira, também na UFBA, e o doutorado na UFRJ. Professor titulado DEFIS, UFES. E em termos de atuação no campo do saber da física, a minha área principal é física de partículas e campos, que é uma física matemática, né? Lida ali com elementos da matemática que permitem que as teorias e leis gerais da física sejam axiomaticamente bem colocadas. Também eu tenho um grande interesse pela área de ensino de física e a área de história e filosofia da física, porque sem filosofia e sem história você não constrói o conhecimento. E dentro dessas áreas, os meus temas de interesse são a física de campos, o efeito Casimir, o processo ensino-aprendizagem e currículo, e a história e filosofia no ensino e na pesquisa em física. Já na área de educação, que é uma área também muito importante, né, eu tenho um grande interesse na parte de currículos específicos, exatamente por conta do nosso currículo de física, né, para os níveis e tipos de educação. E por conta da minha trajetória no movimento estudantil, movimento sindical, estou sempre presente, eu me preocupo com a função social da educação. Os meus temas de interesse é o que a gente chama de movimentos sociais, também a educação do campo e a educação socioambiental. Então, em linhas gerais, são essas as minhas áreas de atuação. Bom, mas o que é a física para mim? Primeiro, a física, no nosso caso, ela está inserida na universidade. O universo lida com todos os saberes possíveis que o ser humano pode produzir. E ela, eu enxergo como um dos campos do saber científico. Portanto, ela vai ter um método muito bem claro, vai ter uma preocupação em descrever os fatos empíricos com leis que não os contradiga, tá certo? E para tanto, a física, eu entendo que é o estudo da compreensão e da extensão do universo. Mas por que compreensão? Compreensão, compreender alguma coisa, o que é? É olhar para dentro dela. Qual é a compreensão que eu tenho de um triângulo? Um triângulo é uma estrutura que tem 3 lados consecutivos. O que é consecutivo? Um colado no outro. Então isso é um triângulo. Veja que é a compreensão dele que o define. E o que é a extensão do triângulo? São todos os outros triângulos que eu tenho. Escaleno, retângulo, isósceles, etc. Então, quando eu digo a física é o estudo da compreensão e da extensão do universo, com o objetivo de descrevê-lo, é que, na minha visão, a física quer entender o que é que define o universo, não é? Os seus constituintes. E, obviamente, saber como é que ele se expande. E aí entenda-se expansão no sentido de expansão espacial e temporal, que seria a evolução. Portanto, é um conjunto sistematizado de conhecimentos científicos que objetivo estabelecer a origem, a evolução e a estrutura da radiação do universo. E por que matéria e radiação?
porque são as duas manifestações que nós percebemos. Na chamada física clássica, matéria tinha um comportamento corpuscular. Na chamada física clássica, a radiação tinha um comportamento ondulatório. Com a mecânica quântica, a matéria também, a gente percebeu que ela tem um comportamento ondulatório. E, por outro lado, a radiação também tem um comportamento corpuscular. Então, matéria e radiação, entenda-se, no fundo, é a conjunção, né, dos aspectos ondulatório e corpuscular dessas duas manifestações que o universo apresenta para a gente. Então, a física, portanto, ela está inserida, né, na universidade, tem que dialogar com todos os campos, com a economia, com sociologia, com educação, com biologia, com química, com matemática, etc., com antropologia, etc., porque ela olha para a compreensão e extensão do universo, para descrevê-lo, e usa duas questões importantes. A questão do espaço e do tempo. Por isso, a origem, evolução e estrutura da matéria e radiação do universo. E aí, como é que a gente, no meu caso, pratica, por exemplo, a atividade de ensino? Eu coloquei algumas figuras de algumas defesas que vocês, calouros, vão realizar no final do curso. Né? Tem alguns colegas de vocês com a banca, eu presente, e eu coloco que a atividade de ensino ela deveria ser entendida por permitir socializar o conhecimento, no caso, o conhecimento físico, de maneira construtiva e dialógica. E aí, duas palavras fundamentais. Por que construtivo? Porque, de acordo com Kant, que é um filósofo importante, inclusive foi um grande físico, né? Professor catedrático de mecânica racional na época dele, porque ele já dizia que o conhecimento ele é a conjunção do conteúdo e da forma. Portanto, ele é uma construção do ser humano quando ele olha o objeto. E dialógica, por quê? Porque a gente tem que dialogar com o outro. Né? Eu sou professor, o outro é o estudante, eu tenho que dialogar. Eu não posso simplesmente impor a ele o conhecimento como se ele fosse uma tábula rasa. Não, ele tem também alguma coisa que precisa que eu dialogue. Né? Então, é nesse sentido que eu enxergo, né, essa atividade de ensino. E aí aqui tem algumas figuras importantes na minha vida, né, que são esses alunos e alguns colegas nas defesas. Tá? Bom, indo para frente, porque o tempo é curto, né, o que é que eu entendo por atividade de pesquisa? Né? No fundo, a gente, quando olha para a pesquisa, a gente pensa na produção. Não é você elaborar, portanto, alguma coisa, no caso a física, para propor algo para o coletivo, para a sociedade. Portanto, eu cito aí que a atividade de pesquisa, ela vai nos permitir exatamente a compreensão e a extensão do nosso conhecimento físico. Só que de maneira inter e transdisciplinar. Eu preciso olhar para dentro dela, mas eu também preciso olhar para além dela. Por isso, dialogando com o outro, mas também dialogando para além da disciplina. Aí eu coloco alguns projetos, né, que eu participo, eu só coloquei 4, tem outros, né, mas enfim, depois, se quiserem, a gente dialoga. O primeiro, uma análise qualitativa do crescimento e desenvolvimento sustentável da sociedade feirense ao longo das décadas de 80 e 90. Esse é um projeto que tem uma interação com a economia. Está na área da chamada econofísica. E o objetivo é exatamente investigar as principais determinações do crescimento e desenvolvimento sustentável da região de Feira. Aqui a gente interage com o pessoal do DECIS, que é o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, tem um colega lá com o pessoal da área de estatística, né? E aí a gente dialoga para buscar essas determinações. O segundo projeto, estudo do efeito Casimir, que
é fruto do doutorado, né? O efeito Casimir é um efeito quanto mecânico, aonde a gente costuma dizer, não é, que as flutuações do estado de vácuo elas se revelam quando as configurações desse espaço são alteradas. Mesmo você estando no vácuo de um campo, qualquer que seja ele, se você modifica as configurações, né, espaço-temporais, vamos botar assim, um resultado surge, qual seja, pelo menos um deles, que é o efeito Casimir. Tá? O terceiro projeto é o mais antigo, a eletrodinâmica quântica em cavidades. Né? O nome já diz, é estudar a eletrodinâmica do ponto de vista quântico, porque é um dos campos fundamentais, o campo eletromagnético, olhando ele como sistema quântico, com infinitos graus de liberdade, todo aquele ferramental matemático apropriado e estudar as propriedades desse campo quando ele está em cavidades, ou seja, quando ele está em confinamento. Ok? Então, e como último projeto, um que me é muito caro, né? Tenho muito prazer também em trabalhar com ele, que é o estudo do uso das técnicas de comunicação na educação, que tem a ver exatamente com essa questão, né, do diálogo com os diversos campos. Né? Pensar o teatro, o cinema, o smartphone, as redes sociais, como é que nós podemos utilizar, como nós utilizamos o livro didático, na sala de aula para falar sobre física. Né? Como é que a gente pode usar o que eu estou chamando dessas técnicas na sala de aula, falando sobre física. Então são esses 4 projetos, né, que a gente desenvolve a pesquisa. E claro, tem alguns resultados, né? Eu pensei aqui 5 artigos ao longo desse tempo. Tem alguns mais, mas esses me são muito caros, né, que são exatamente as produções. Né? O primeiro, que é a abordagem global da função exponencial de corte ao efeito Casimir, que foi o artigo que fez um resumo da tese de doutorado que eu apresentei. Né? Já o segundo já é uma proposta que nós temos do que a gente chama de educação ambiental filosófico-crítica, ou seja, olhar do ponto de vista da simetria entre sujeito e objeto, como é que a gente deveria trabalhar ou encarar a questão chamada socioambiental. Porque a questão ambiental não é só o ambiente, tem a questão social também, que está umbilicalmente ligada. Não é? Sociedade e ambiente. Então a gente está propondo que, para além dessa relação, você tenha um enfoque filosófico nessa questão crítica. Então esse foi um artigo que a gente publicou. Também teve um importante, ao nosso ver, que foi o papel do município de Feira de Santana frente ao desenvolvimento baiano e possíveis ações da UFES. Foi um artigo que a gente trabalhou sobre quais são as questões sociais e políticas de Feira de Santana, o que é que ela demanda e o que é que a UFES pode propiciar, em particular a física, para que esse desenvolvimento se dê. Desenvolvimento, obviamente, que respeite não só as diferentes classes sociais, mas o próprio ambiente. O próximo que eu pensei já fala um pouco sobre o departamento, né? Como foi que ele se originou e como é que a extensão ela se dá na nossa unidade acadêmica. E, por fim, mas não menos importante, tem esse último, a problemática do ensino de laboratório de física na UFES, onde a gente faz um mergulho na atividade de ensino de laboratório para mostrar que ele está umbilicalmente ligado com o aspecto teórico e as diferentes abordagens que deveria ser utilizada. Então, basicamente, eu pensei esses, que eles
fazem aí um panorama naquelas áreas de interesse que eu me jogo. Ademais, eu tenho aí essa atividade de extensão. O que é que a gente entende por atividade de extensão? É importante. A gente costuma dizer que a atividade de extensão é o primo pobre, né? Infelizmente, é um erro pensar assim. A extensão, o nome já diz, é você ir para além dos muros da universidade. Então é fundamental que nós saiamos da universidade para, primeiro, entender o que a comunidade quer. O que é que ela quer da universidade? E segundo, mostrar o que é que a universidade pode fazer. Não é porque nós somos físicos que a gente vai achar que a comunidade não tem interesse no nosso produto. Claro que tem. E, portanto, eu entendo a atividade de extensão como aquela que possibilitará o diálogo com a comunidade, não é? Que propicie a visão de um crescimento mútuo entre a universidade e a sociedade. E aí eu pensei 3 projetos e o nosso laboratório que congrega os 3 projetos. O primeiro é um projeto que fala, o nome é lindo, né? Sob as estrelas das EFAs, Escolas Famílias Agrícolas, que são as escolas do campo, não é? A educação do campo. E campo no sentido de campo versus ruralidade. Campo, o que não é urbano, ou que comunga, não é? Que se coaduna com urbano. Urbano, cidade, campo, não é? Que está fora da cidade. Então, sob as estrelas das EFAs e da Chapada Diamantina. E aí a ideia é popularizar a astronomia. O outro, física no palco. O nome já diz tudo, né? Que é aquela questão de trazer o teatro para a física, ou colocar a física no teatro. O que é que a gente faz? A gente tem um grupo de estudantes de física, alguns de engenharia também se interessaram, e a gente bola roteiros, né, que falem da física com personagens que retratem os físicos importantes, fenômenos físicos, numa linguagem de socialização, de divulgação, e que tenha a questão artística que o teatro nos dá, né? A gente já foi em vários lugares, é muito bacana, depois eu vou mostrar algumas fotos. O terceiro se chama As Ciências Físicas, a Chapada Diamantina e o Semiárido. Ele segue a mesma linha, é você apresentar essas ciências físicas para a comunidade da Chapada e para a comunidade do Semiárido. E por fim, a gente tem um laboratório, que é o LAPOC-FIS, Laboratório de Popularização das Ciências Físicas, que vai congregar esses 3 projetos, possibilitando o diálogo entre os participantes, articulando as suas ações de maneira coordenada. Então, são essas 3 atividades, né, que a gente desenvolve, né, com a sua natureza colocada, né, e aqui eu coloquei algumas imagens, ou desculpe, né, voltando aqui, é a falta de habilidade, algumas imagens de cima para baixo, né, da esquerda para a direita, do lado esquerdo. É um momento que a gente está lá na Chapada, né, ali está alguns docentes participantes, carregando os instrumentos, os equipamentos, a gente voltando de um momento em uma escola. O segundo já é um evento de educação ambiental, onde eu estava participando, aí eu estou aí com o meu filhote, o mais novo. O terceiro, eu estou de cima para baixo, né? Esquerda para direita. O terceiro é eu e 2 colegas de vocês, num evento muito importante, não é? O EPEF. Lá, eu acho que esse foi aonde, meu Deus? Acho que foi em... Bom, não me lembro. Mas, enfim, foi um dos que o EPEF rolou. Aí vem o quarto
já é uma atividade em locos, lá, se eu não me engano, em Baixa Grande. A gente, os estudantes mostrando o telescópio, ou vendo as estrelas não, né? Mas vendo as fases da Lua, enfim, né? Ali aprendendo a lidar com o telescópio. Né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta, sexta, sétima, oitava, já é uma atividade também de extensão. Né? A Feira de Ciências, nós explicitamente no meio da comunidade. Né? A quinta e a sexta em uma feira livre. A gente montou lá um stand de física e a comunidade foi participando ali, tentando entender e dialogando dinâmica. As duas próximas em uma escola, de novo a Feira de Ciências, a estudantada participando, os nossos alunos mostrando ali o que são os equipamentos, os fenômenos físicos. O outro já é um evento, a gente conversando com os estudantes lá no um IFE do Sertão. Eu tive o prazer de ir lá dialogar com eles sobre a física. O próximo é uma apresentação que eu fiz sobre um tema variado. Né? E as próximas, a antepenúltima, é uma foto com o pessoal do teatro. Né? O pessoal está ali era o palco onde a gente apresentou uma peça. Tem alguns colegas ainda na configuração do personagem. Então, quer dizer, são imagens para mostrar o prazer que a física traz. E quando você desenvolve as atividades de maneira dialógica, pensando na transformação da sociedade, não é? No que ela tem para nos oferecer e o que nós temos para oferecer para ela. Então, é um panorama que mostra para vocês, calouros e caloras, que o estudo ele tem também, e na minha opinião, um lado muito maior, que é o lado do prazer. O prazer de adquirir o conhecimento, de socializar o conhecimento, de troca, né, de diálogo e, obviamente, da própria produção. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a apresentar. Quero finalizar dizendo que eu estou aberto aí para qualquer dúvida. Quem quiser entrar em contato, tem o meu e-mail fácil de achar. Também pode seguir o Lapoc FIS, tem o Instagram e o Facebook deles, onde a gente coloca imagens, enfim, dialoga. E, obviamente, dizer que o Departamento de Física está aberto a vocês, né? E que vocês mergulhem nessa compreensão e extensão do universo para entender o que a gente chama de matéria e radiação que o compõe. Finalizo parabenizando, né, o Aldo pela iniciativa e tenho certeza que vai trazer muitos frutos. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Então, Milton, ¿no? Muito obrigado por su presentación, por seminario, apresentar las cosas que você faz aqui na universidade. Acho que os estudantes vão ficar muito interessados para entrar em contato com você. Seguramente também vou entrar em contato com você em algum momento. Vai estar interessante as coisas que você faz. Assim que, então, valeu, de verdade. E, bom, não sei se queria falar umas últimas palavras, senão terminamos. Dizer que o pessoal está de parabéns, você em particular, né? E pela paciência, né? De lidar com essa tecnologia aí que sempre nos foge. E dizer que eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento. E mesmo com o retorno presencial, eu acho que essa ideia ela tem que continuar. Sim, eu também espero que... Legal, sim, até a próxima. Espero que todos os professores também se motiven y tengamos a todos los profesores en este evento presentándolos a los estudiantes, ¿no? Ok.
Certo. Então, Hasta luego. tchau. Chao, chao a todos y a gente se ve na próxima.